O tubo que eu vou utilizar para fazer essa curva de gomas é esse aqui. É um tubo de 85mm, mais ou menos. Caso você queira adquirir meus conteúdos de calhamaria, não se trata apenas de uma apostila. Tem apostila de cálculos, apostila de traçado com compasso, tem link das videoaulas, tem vídeos, tem a pasta permanente com várias apostilas relacionadas ao tema e tem todas as informações e todas as explicações para você que for iniciante ou já for profissional na área de caldeiraria. Então não trata-se de uma apostila, vou comprar apostila, não é uma apostila, é um pack de infoprodutos que se você sem esse pack não conseguir aprender, vai ficar meio difícil você aprender então. A curva de gomo vai ser de 5 gomos, vai ser em 90 graus. E ela vai ter um pouco mais que o raio médio padrão dela, porque é uma curva confeccionada, não precisa ter o raio médio padrão. Então ela vai ter o diâmetro dela 85, o diâmetro externo, lembra que eu vou cortar o tubo, fazer a curva, então não posso pegar o diâmetro médio, tem que pegar o diâmetro externo. Então 85mm externo, porque eu vou fazer um molde para passar o tubo. Ela vai ter 5 gomos, sendo que 3 gomos são inteiros e um gomo é dividido no meio para poder fechar as pontas, ficar certinho. Depois que você quiser, você pode aumentar esses gomos para que fiquem mais uniformes, mas você tem que fazer o traçado com meio gomo. Então são 5 gomos. 5 gomos vai ser em 90 graus. Eu já vou calcular o perímetro desta curva. O perímetro é 85 vezes o π. Então 85 vezes o π, que é 3,1416. Deixa eu colocar aqui. 3,1416 igual 267. Então, perímetro, eu vou colocar assim, P2 igual 267. Esse perímetro vou ter que dividir ele para mim poder fazer o molde. O raio médio dessa curva seria o 85, que é o diâmetro externo, vezes 1,5, daria 127,5. Isso seria o raio médio padrão dessa curva. Mas como eu quero fazer ela um pouco maior, porque senão ela fica muito pequena bem cortar os tubos. Então eu vou fazer com 140 de raio médio. Lembra que tem que ficar com pelo menos isso aqui. Se ficar menor, vai ficar difícil você fazer a curva. Então, o RM, o raio médio, igual a 140. Como eu alterei o raio médio dela, eu vou alterar também o desconto da curva. Para começar a fazer o desenho aqui, eu vou ter que fazer duas linhas na coordenada XY. Nessas linhas que eu fiz aqui, digamos que aqui seja Y e aqui seja X. Eu vou achar a medida de 140mm, que é o raio médio dela. Então 140. Ainda vai ficar pequeno ainda. Aqui. Esse é o raio médio. Vou fazer uma linha a partir daqui para mim achar o raio médio. Como eu quero dividir essa curva com compasso, não vou usar fórmulas, eu vou fazer o seguinte: a primeira coisa eu vou dividir no meio. Para isso eu vou colocar aqui na boca do tubo com a mesma medida, pode ser um pouquinho maior fica melhor. Eu vou fazer uma marcação aqui, daí eu venho com a mesma medida do outro lado. Lembra que a mesma medida que eu usei aqui, eu usei aqui para eu poder achar o meio desse círculo aqui. Como esse ponto aqui também está ligado no meio, então se eu fazer uma linha, eu vou cortar exatamente no centro. Eu não vou cortar ela porque esse aqui não vai ser gomo, vai ser só uma marcação no meio. Agora eu vou dividir no meio de novo. Então eu vou abrir em qualquer abertura aqui, fazer a marcação aqui. Eu venho desse outro lado aqui e marco aqui. Agora eu achei o meio e vou jogar essa mesma medida para o outro lado.
Eu apaguei as linhas ali para não ficar muito forte, para não me atrapalhar no desenho, que eu vou ter que dividir no meio de novo. Aqui. Eu vou abrir em qualquer abertura, acho que já devo pegar. Qualquer abertura eu vou marcar aqui. Com essa mesma abertura eu venho aqui desse lado e faço marcação aqui. Agora sim faz parte do gomo. Então eu ligo, concentro e vai me dar. Eu vou fazer as linhas só para demonstração. Com essa linha aqui você já consegue fazer a tração. Vamos fazer essa marcação pro lado de cá. Agora aqui é o gomo inteiro. Então eu pego essa metade aqui e jogo pra cá. E pego metade aqui, ver se tá certinho, e jogo pra cá. É meio confuso, mas você vai fazer esse desenho só uma vez. Você não vai precisar ficar fazendo ele toda hora que você vai fazer uma curva de gomos. Então, aqui é o primeiro gomo, metade, aqui é o segundo gomo, aqui é o terceiro gomo, aqui é o quarto gomo, lembrando 2, o 3 e o 4 são gomos inteiros, e aqui fecha com a metade. É o quinto gomo. Então uma curva de segundo. Agora você pode terminar de fazer a curva. Lá tem 85. Ixi, 42,5. Como é que eu vou pegar essa medida? Fica mais ou menos aqui. Se você quiser fazer aqui, lembrando que não precisa fazer todo esse desenho, mas se você quiser ver a curva, você vai ter que fazer. Agora já coloquei o diâmetro do tubo, 85 aqui, 85 aqui. Agora eu termino de fazer a curva. Não ficou bem certo, escorregou um pouco o compasso, não faz mal. Então estão 5 gomos. O que você precisa para fazer o molde, para cortar a curva, vai ser esse meio gomo aqui. Então é muito importante que ele esteja exatamente do tamanho que ele precisa ficar. Se você fazer ele um pouco maior, quando você fechar a curva vai ficar maior a curva, porque se o primeiro gomo de referência está maior, os outros vão ficar tudo maior. Vai aumentando, 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 quando eu ver está bem grande. Então é importante que ele fique do tamanho exato. Como uma curva de gomos, ela não vai ficar redondinha assim, só vai ficar tipo hexagonal. Porque ela vai ficar reto, daí o tubo vem reto, o outro vem reto, sempre reto o tubo nunca vai fazer curva. Mas você vai ter que montar de um jeito que ela fique curvada. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar no esquadro aqui, essa extremidade. Dessa vez eu vou ligar certinho. Aqui. Agora aqui. Então, essa medida aqui que você precisa para fazer a curva de gomo, fazer o molde. Fazer todo o molde utilizando somente esse pedacinho aqui. Então, com fórmulas trigonométricas, você consegue descobrir o tamanho desse pedacinho aqui. Não precisa fazer todo esse desenho, mas isso depois você já é mais prático. Agora você escolhe em quantas partes você vai ter que dividir, pode ser em 8, 12, 16, 18, 24. Para facilitar aqui, eu vou dividir ela. Vou dividir em 8. Podia dividir em 12, mas eu vou dividir em 8. Como que eu vou dividir em 8?
ficar mais fácil, mais rápido. Eu vou fazer essa linha aqui. Aqui ela tá dividida no meio. Sempre vai ter que ficar dividindo no meio. Não importa quantas partes divide, vai ter que ter uma divisão no meio. Para mim, dividir em 8 partes, lembra que metade do tubo parece aqui. Um desenho 2D. E a outra metade dá para o outro lado, que não existe, mas ela tem. Para mim dividir em 8, vou ter que dividir em 4 partes essa metade. Como é que eu faço para dividir em 4 partes? Mesma coisa. Você faz o X aqui, abre em qualquer abertura, desde que saia da frente para não atrapalhar. Marca aqui, depois você vem com a mesma abertura e aqui. Você conseguiu fazer um xizinho que corta exatamente no meio. Vou fazer pro outro lado também. Dividiu em 4 partes. Aqui para você pegar a medida, você tem que ligar sempre no meio. Aqui e aqui no meio também. Lembra que aqui o meio também tá ligado aqui. Agora, cada um dessas partes você vai ter que ligar nos quadros do desenho. Você não pode ligar aqui para lá que vai dar errado. Você liga nos quadros do desenho. Assim. E aqui. Beleza, dividi em 8 partes. Vou começar menor, vou deixar colocar com 1. Começar do 1, 2, 3, 4, 5. Mas não é dividido em 4? O que você conta aqui são os espaços, não é os pontos. Quantos espaços tem aqui? Vamos contar 1 espaço, 2 espaços, 3 espaços, 4 espaços. São 4 espaços, no total dá 8, porque a outra metade aparece para o outro lado. Agora vamos fazer a planificação. Conseguiu entender? Vou dividir no meio. Opa! Aqui dividido por 2. Dá 133,5. Cento e 33,5, dá mais ou menos aqui. 133. Bom, vou marcar aqui, depois eu divido com o compasso, fica mais garantido. Aqui eu abri o compasso. Vou ver se tá cortado no meio mesmo. Aí tá no meio. Um pouquinho para dentro, mas eu arrumo. Vou fazer outra linha no meio. Lembrando que essa etapa aqui é bem importante para que o desenho, que a peça fique fácil de montar. Se você cortar errado, depois de montar, você vai ter que ficar lixando. Essa é uma merda. Aqui. Tá dividido em 8 partes. Então eu vou dividir esse meio aqui de novo. No meio de novo. Como eu dividi em 8 partes, vou fazer desse jeito. 67,5. Depois eu mostro como que é dividir. 67,5. Mas na verdade o que eu precisava fazer é isso aqui. É pegar o 267 e dividir ele por 8, porque são 8 partes. Então, vai dar 33,3 cada parte. Então, 33,3 aqui. Mais ou menos aqui.
Aqui tem uma parte. Eu vou, já que eu fiz assim, vou fazer para ficar certinho no meio. Aí, consegui dividir em 8 partes, exatamente do mesmo tamanho. Você pega o perímetro, divide em quantas partes você dividiu o diâmetro. Eu só estou fazendo assim para não dar errado, não quero montar errado. Pegou o perímetro e dividiu em quantas partes você dividiu. Se forem 8, eu divido em 8. Se forem 12, divido em 12. Se forem 18, divido em 18. Se forem 24, em 24. Agora, eu vou marcar, vou numerar. A numeração 1, 2, 3, 4, 5. A menor para a maior. Então, eu vou numerar assim. 1, 2, 3, 4, 5. Depois eu volto. 4, 3, 2 e 1. Quer dizer que a menor fica nas pontas e a maior fica no meio. Agora é só transferir as medidas. Começar com a 1. Pega a medida que tem na 1 aqui. E jogo pra cima e jogo pra baixo, que eu vou fazer o gomo inteiro. Daí, um dos gomos eu corto no meio e ele vai ficar no meio. Eu vou fazer um molde só. Daí eu pego a 2. Jogo aqui e aqui. Aqui e aqui. A 3. A 4. Tento pegar certinho, não precisa ter pressa. Importante que ela fique certa. Claro, senão vai ficar dormindo também. 4. E no final ficou a 5. Agora eu já tenho um molde para mim cortar uma curva de gomos, de 5 gomos, com raio médio de 140 no tubo. Eu vou ligar, você pode ligar a mão livre aqui mesmo. Eu, como tô fazendo uma demonstração, quero que fique certinho, eu vou ligar utilizando a régua francesa. Aqui, onde que fica o 5, marcar aqui, fica aqui e aqui, para mim não errar na hora de fazer a montagem. Vou marcar sempre que precisar. Aqui, vou marcar também, que é o final. Agora vou recortar. Agora você tenta utilizar o tubo. Vai ficar um pouquinho maior, porque eu fiz um pouquinho maior. Mas coloca casando bem certinho ele. Casou bem certinho? Lembra que esse molde não pode ficar rodando, vai ter que ficar preso. Então pega ou dá um ponto de solda, se for fazer com a chapa, se for fazer com papel, prende alguma coisa. Não deixa ele móvel não, deixa ele bem fixo. Aqui tá bem fixo.
E a curvinha, depois que eu montei, ela ficou desse jeito aqui. Você viu que aqui ó, as pontas dela vai ficar metade do gomo. Eu cortei o molde já para poder mostrar. E os 3 gomos do meio são inteiros. Então, uma curva de 5 gomos. Ela tá exatamente no mesmo tamanho do raio médio, do desenho. Tá em 90 graus, bem certinho. Então é aí, para você fazer um molde para cortar um tubo, siga suas etapas e é sucesso. Valeu, até a próxima.